bem. Bom, então para quem não conhece o canal, ou para quem já conhece também, esse é o Casinha Virtual, que é um espaço que nós... Estou falando muito alto, que eu fico sem noção de... Não, não Não, estou tá. gritando não, né? Ninguém está surdo, não. Se eu estiver Bom, gritando também você fala, porque de vez em é, quando isso acontece. é. Então, somos um coletivo de profissionais de várias áreas diferentes e que nós geralmente trabalhamos envolvidos com um movimento. Então, seja o movimento do corpo, da mente, da alma, a gente brinca ali na descrição do grupo, né? E, eventualmente, a gente trabalha, a gente tem convidado pessoas de diferentes áreas para falar sobre temas bem específicos, né, que podem interessar e informar para a galera que está em casa. E acabamos nos inserindo nesse mundo das lives. Eu recebi um meme essa semana que eu achei ótimo, que era assim, você é da turma que faz live ou que faz bolo? Que agora todo mundo ou faz bolo ou faz live. Eu falei, acho Olha, que eu já eu fiz bolo faço e estou bolo fazendo live. também, faço E os agora dois está aqui. fazendo live. Então já estamos nos dois grupos ao mesmo tempo. E meu marido, gente, um beijo. E aí, Mua! Israel, quanta gente, muito legal. Bom, então, na semana passada, ou na semana anterior, que eu não me lembro, eu conversei com a Juliana, que era sobre um assunto sobre psicanálise, que eu também sou psicanalista, mas hoje o assunto vai ser sobre fisioterapia. E por isso eu convidei a Elísia, que é minha amiga de longa data, que é uma fisioterapeuta especialista em saúde da mulher e é instrutora e sócia do estúdio Via Pilates em Niterói, já tem bastante tempo também. E cada semana a gente tem escolhido um tema específico para tratar. E essa semana foi a pelve, ou assoalho pélvico, ou cintura pélvica, a pelve e suas conexões, como a Mari, minha sócia, gostou de chamar, porque né, falar sobre pelve envolve falar sobre vários assuntos diferentes. E aí, Elisa, eu queria começar esse bate-papo, que vai ser né, uma coisa bastante informal, a gente vai tentar manter né, esse espaço né, para manter mesmo esse canal de informação para as pessoas. E aí eu queria começar falando sobre o que que é a pelve, né, de uma maneira mais, enfim, mais tranquila assim, de assimilar. O que que é a pelve, o que que é o assoalho pélvico, é a mesma coisa que períneo, muita gente confunde, ou, enfim, fala como se fossem sinônimos, ou é um sinônimo, como que você pode definir isso para a gente? Então, a pelve, Rafa, muita gente chama de bacia, né? Ela é uma região que é assoalho pélvico, pelve, é muita coisa, né? Na verdade, o assoalho pélvico são os músculos, como se fosse um entrelaçado de músculos que ficam na parte mais de baixo, assim, da pelve, digamos assim. Na verdade, eles suportam o peso de alguns órgãos, da bexiga, do reto, do útero, e esses músculos, esse assoalho, como o nome diz, esse piso, ele faz parte do assoalho pélvico, que fica na pelve, né? No quadril, na bacia, como as pessoas falam. Uhum, E é disso aí que a gente, o meu olhar, na verdade, mais especificamente, é para isso aí, para essa região, né? Da uhum. Então, e você pode falar que as pessoas que perguntam se é pelve é sinônimo de períneo. né? É sinônimo de Uhum, períneo. Na uhum, verdade, é essa região aí do períneo, né? Da vulva, que muita gente chama de vagina, mas na verdade o nome é vulva. Vagina é o canal vaginal. Essa parte externa toda é vulva até o ânus. Isso aí é o períneo, né? ou Da no mulher. caso do pênis até o ânus, porque os homens também têm Pênis até o períneo. ânus. O homem também tem períneo. Tem gente que acha que o homem não tem períneo, porque acha que períneo é do parto, da mulher Uhum. grávida. Geralmente Então, associam o homem muito, nem né? tem períneo. Geralmente associam muito períneo à questão de gestação e parto, principalmente, né? Sim, até a fisioterapia pélvica, né? As pessoas acham, quando eu falo que eu trabalho ou com saúde da mulher ou com fisioterapia pélvica, as pessoas falam, ah, você trabalha com gestante. Não Uhum, necessariamente, né? A gestante talvez seja algo mais conhecido, mas o uhum, trabalho é muito abrangente, né? Vai muito além aham. disso. Ou seja, é menos conhecido o trabalho da fisioterapia pélvica que não seja direcionado para gestantes, é isso? Talvez você... Por talvez... exemplo, Hum, não, pode falar. Por exemplo, a disfunção sexual. Quando alguém imagina que vai tratar uma disfunção, um vaginismo, que é uma contração involuntária, né, e espontânea e exacerbada do músculo, a pessoa acha, jamais imagina que é na fisioterapia que ela vai tratar. E é. uhum, uhum. Pois é, eu queria aproveitar então esse gancho, já que você
falou e tentar direcionar, então, o nosso assunto hoje mais para as indicações da fisioterapia pélvica que não sejam da gestante. De repente, a gente pode, no outro momento, falar só da gestante, já que você falou que é um assunto muito amplo, né? Que Sim, e na precisaria verdade nem é meu foco, assim, nem é muito gestante. do seu trabalho No especificamente, meu né? Você está trabalho. falando. Trabalho com Uhum. Pilates, com gestante no Pilates. Mas uma Uhum. coisa não exclui a outra. A gestante pode fazer Pilates e pode fazer fisioterapia pélvica. São coisas Entendi. diferentes. Então, eu queria começar pedindo para você falar sobre quais são as indicações, tirando, né, a história da gestante, que a gente já entendeu que é uma das indicações, é a mais conhecida principalmente, quais são as principais indicações para quem pode procurar a fisioterapia pélvica? Para ajudar em quê? Então, outra indicação muito conhecida são as incontinências, né? Urinária e fecal. A incontinência tem tipos de incontinência, mas independente do tipo, a gente trata na fisioterapia, fecal também. Homem Uhum. também, incontinência, às vezes pós-cirurgia de próstata, ou uma disfunção erétil também se trata na fisioterapia, ejaculação precoce também. Tem profissionais, inclusive, específicos, assim, especializados só em homem, em tratamento só de homem. Uhum. E também a gente também trata as disfunções sexuais femininas, a vulvodínia, o vaginismo, dispareunia, dor na relação sexual. O que são essas doenças, assim, ou esses problemas, não sei como chamar, para as pessoas entenderem melhor o que é o vaginismo, o que é... Então, a dispareunia é uma dor na relação sexual. E uma coisa que a gente usa muito, que é uma frase muito importante, que se todo mundo estiver aqui gravar essa frase, eu já fico feliz dessa live. E no meio da fisioterapia pélvica, a gente usa muito que dor na relação sexual nunca é normal. Então, assim, não é normal. A gente não tem que se contentar com essa dor. Tem gente que fala, Elis, é uma dorzinha muito pequenininha, lá no finalzinho. Mas, às vezes, essa dorzinha pequenininha impede a mulher de ter o prazer que ela deveria ter, de chegar ao orgasmo e de não ter uma relação plena, como ela poderia Uhum. ter. Então, assim, qualquer dor não é normal. Tem tratamento. E a Uhum. dispareunia é uma dor na relação sexual. Ela trata na fisioterapia. E a gente tem muito sucesso nessa Uhum. área de tratamento. No vaginismo também. Inclusive, vou mostrar E o a vaginismo é minha o quê? vulva. A minha vulva de pelúcia que fica mais fácil. Então, é essa aqui, gente. Olha como ela é fofa, rosa. Então, isso tudo, só pra gente já aproveitar, Sim. isso tudo aqui é vulva, tá? A vagina é o canal, ó. É isso aqui. É esse buraco aqui. Isso é o canal vaginal, é a vagina. O resto tudo é vulva. Então, tem gente que tem uma contração tão grande nesse canal que impede que o pênis penetre, tenha penetração. Então, não entra. Aí a mulher fala, Elisa, parece que eu sou fechada. Parece que eu Uhum. tenho uma parede aqui. E muitas vezes, infelizmente, essas mulheres, quando chegam na fisioterapia, elas já estão há anos assim. Elas já terminaram relacionamentos. Elas já Uhum. ouviram milhões de coisas que não tem jeito. Toma um vinho na hora de ter a relação, que você vai relaxar e vai melhorar. Mas não adianta, gente. É Uhum. involuntário. E a fisioterapia resolve sim. É um Uhum. tratamento bem Então, legal. o vaginismo é essa contração involuntária, então, né? Involuntária, Uhum. exacerbada. Às Uhum. vezes tem uma penetração parcial e às vezes nada. E a mulher sente muita dor. E você Muita falou dor. de um outro termo também. Você falou Dispareunia. três. Não, um outro também. A vulvodínia também, Hum. que aí é na questão, é na vulva, né? Uma ardência também muito forte. Tem mulheres que não conseguem nem colocar calcinha. Uhum. E também tem muito a ver com a alimentação. É um trabalho muito conjunto com a nutricionista. E Uhum. também se trata, né, na fisioterapia. Uhum. Entendi. E aí a fisioterapia, como que é feita, na verdade? Muita gente tem curiosidade, né, sobre o que é fisioterapia pélvica. O fisioterapeuta trabalha com manipulações ou trabalha passando exercícios para o paciente fazer em casa, ou as duas coisas. Como que é feita uma sessão de fisioterapia pélvica? Então, muita gente pergunta se tem que ficar sem roupa. Às vezes a pessoa Uhum. fala, eles tem que ficar sem roupa. Não. Eu não gosto nem, às vezes, quando a pessoa me liga e faz esse tipo de pergunta, eu nem gosto de responder direito, porque tem toda uma abordagem, a gente tem que ter um ouvido para essa paciente, ela tem que estabelecer um vínculo com a gente. Não é assim, eu vou chegar e vou ficar sem roupa, vou introduzir alguma coisa na vagina dela. Não é por aí, né? Então, assim, a gente tem uma Uhum. gama de aparelhos, de
biofeedback, eletroanalgesia, estimuladores, técnicas de relaxamento. Às vezes o problema não é diretamente, né, na vagina, você tem que tratar outros lugares primeiro. Então, assim, a gente tem um tratamento bem global até, né? A gente não pode olhar só Outros lugares como? Como? Outros lugares como, por exemplo? Por exemplo, se a pessoa tem um vaginismo, nem sempre eu vou conseguir diretamente, porque a pessoa já tem muita dor. Às vezes, só dela ficar sem roupa, ela já fecha a perna e você não tem acesso nenhum ali. Então, você pode trabalhar todo o redor, trabalhar alongamento global com ela, relaxamento, várias técnicas para você conseguir acessar aquela vagina, né? Nem sempre a gente consegue diretamente, nem sempre no primeiro atendimento eu vou conseguir avaliar esse períneo corretamente. Então, assim, cada atendimento a gente tem que ir tentando ganhar mais com essa paciente. Mas não tem jeito, eu preciso ver, eu preciso avaliar. Então, a pessoa ela tem que ficar sem roupa, né? Não tem jeito. Teve uma pergunta, né, que eu fiz um quiz lá na divulgação da live, aí algumas pessoas mandaram algumas perguntas. De uma delas, a pessoa está perguntando... por falar nisso, antes então de falar a pergunta, quero falar para quem está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, logo do lado do campo onde você faz o comentário, tem um quadrinho com um ponto de interrogação. Quando você clica ali, você pode digitar a sua pergunta, que aí vai aparecer aqui para a gente, e a gente pode, ou no final da live, responder essa pergunta, ou mesmo que durante a live em algum outro momento. Então, quem quiser fazer alguma... aqui não, né? Quando os comentários, eu acho que... os comentários não. Consigo ver. Não, eu tô vendo Isso. aqui ó, a Camila, que é uma amiga de trabalho, ela trabalha em campus, também com fisioterapia pélvica. Ela tá falando, muitos pacientes nem sabem o que é assoalho pélvico. Sim. E realmente, a pessoa ela nem se conhece, ela não sabe. A mulher, então, que tem essa questão de não tocar toda hora, de não se ver... É diferente do pênis, né? Que o cara põe a mão toda hora, vê toda hora, enfim, fica duro no meio do dia. A mulher não tem muito isso. Então, a gente... E fora os tabus, a criação e várias outras coisas. Então, ou seja, na verdade, tem um contexto... Desculpa, mas tem um contexto, além do físico, também esse contexto psicossocial, né? Em torno das questões relacionadas ao corpo feminino, né? A gente tem visto bastante esse movimento ultimamente também, né? Você não sabe o que essa mulher viveu, os parceiros que ela teve, como foram essas relações, entendeu? Se foi abusivo, se não foi, o que foi, né? A gente não sabe, a gente não conhece. Então, assim, essa questão, sim, do autoconhecimento é muito importante também no tratamento. Da pessoa ver a vulva, né? Ela saber onde está o clitóris, que é um órgão de prazer. Então, assim, ela saber onde está, saber que é bom, onde é que toca. Isso é super legal. E entender que o clitóris ele não é isso aqui só, né? A gente vê a pontinha dele aqui. Mas ele é um órgão. Olha que lindo. Vou te mostrar. Levanta um pouquinho mais para o canto esse, assim, para tirar isso da direção dos comentários. Então, a gente tem o clitóris, né? Que ele tá aqui. E o clitóris, você pensa bem, ele é super pequenininho e tem uma média de 8.000 terminações nervosas. Ele corresponde com a glande do pênis. A glande é muito maior e tem em torno de 4.000, metade das terminações nervosas. Ou seja, poxa vida! Essa pontinha aqui, o clitóris é o cara, né, gente? Então, assim, estimular ele para uma mulher que tem problema de não consegue chegar ao orgasmo, não tem a libido tá baixa. Então, assim, estimular ele, tudo de bom, né? E sem contar que ele é um órgão, como eu ia te falar. Olha só, ele é pequenininho aqui, assim, mas na verdade ele é isso tudo aqui. Ele não é só essa pontinha, a gente brinca que é a ponta do iceberg. Então, assim, você ter esse conhecimento. Tá me ouvindo? Travou, entrou uma ligação aqui, eu tava Agora travou. Eu deixei no modo para que não liguem, mas não sei por que ligou, mas enfim. Sem problema. Tem uma menina, a Letícia, né, que é uma amiga, ela falou assim, amiga, é a campainha da felicidade. É isso aí. Muito bem. Tem que ser achado, mulherada. Você tem que achar o seu clitóris. Isso aí.
A primeira qual foi mesmo? A dor na relação sexual Dor não na é relação normal. sexual não é normal. Nunca, Certo. tá? Não é normal. Então, eu vou repetir aqui só a orientação para quem quiser fazer alguma pergunta, clicar nessa caixinha que tem do lado dos comentários, né, do campo onde você pode comentar, com um ponto de interrogação. Aí você pode fazer a pergunta e em determinado momento a gente vai responder. Teve uma pergunta aqui, então, que é sobre a dor na relação após a menopausa, ou seja, né, depois desse período, acontecer de ter mais dor, né, do que tinha antes. Por que que isso pode acontecer, Liz? Então, isso aí, na menopausa tem toda uma alteração hormonal, né? Então pode ter a ver com a alteração hormonal e um ressecamento vaginal também. Então é muito importante, primeiro, ela falar isso com a ginecologista dela, para ver o que que ela pode usar. Se ela faz reposição hormonal, se ela não faz. Mas isso tem muito a ver, sim, com a questão hormonal e com o ressecamento. Hoje em dia tem uma linha de pessoas que defendem muito o óleo de coco como um lubrificante natural. Ele não tem nada que agrida o corpo, ele é total, principalmente os orgânicos, eles são totalmente naturais. Então, muita gente usa até todo dia, põe uma gotinha de óleo, abre a vulva, põe uma gotinha de óleo de coco antes de dormir, que ajuda na lubrificação. O próprio Bepantol também é bem legal. Existe um estudo que fala da reconstrução de mucosa usando o Bepantol. Então, tem gente também que usa e tem uma boa resposta. Mas o ideal é ver se tem essa questão hormonal e conversar com a ginecologista dela. Ou seja, excluída essa possibilidade, existem essas outras alternativas mais próximas, né? Mais fáceis, mais acessíveis, né? Por exemplo, mulheres que tiveram câncer, fizeram radioterapia ou quimioterapia, algumas também reclamam de dor por ressecamento. Então, às vezes, um lubrificante, alguma coisa, vai resolver esse problema. E tem gente que acha assim, eu já ouvi uma mulher falando assim, Elisa, não é assim mesmo, porque eu tive câncer e a quimioterapia faz isso. Não, gente, tem jeito. Tem hidratante. Hoje em dia tem um monte, né, de marca, um monte de coisa legal que vai melhorar, sim, essa hidratação. Certo. E aí, voltando ao ponto anterior, que era sobre o que é a fisioterapia, como que ela funciona e as sessões, essa pergunta que teve também lá na enquete foi a seguinte: a fisioterapia precisa ser um acompanhamento constante? O paciente tem que retornar sempre ao consultório ou basta que ele aprenda os exercícios para fazer em casa? Então, ó, no caso do vaginismo, a mulher teve o vaginismo, resolveu, acabou, vida que segue, vai ser feliz, né? Vai ter relação, vai ser feliz. Acabou. Ela pode nunca mais voltar e ter problema nenhum. De repente, a mulher que tem uma incontinência urinária, dependendo do que for, na fisioterapia a gente vai aprender, ela vai aprender a contração, ela vai aprender os exercícios, ela vai aprender o movimento. Melhoraram os sintomas, às vezes eu peço para voltar um tempo depois, ver como é que tá a força, avalia de novo, tá tudo bem? Tem gente que mantém em casa. Aí eu fico fazendo exercício, ou percebe que começou a perder, contrai, começa a fazer exercício de novo, começa a reparar, por exemplo, vou pegar um peso, vou tossir, vou fazer alguma coisa, contrai o assoalho pélvico. Então a pessoa consegue manter, sim. E tem aqueles que não fazem nada e aí volta de novo, e aí volta para fisioterapia de novo. Mas tem condições, sim, da pessoa viver a vida sem essa dependência, né? Ok. Uma outra pergunta que você deve ouvir bastante por aí, que é se a fisioterapia pélvica é parecida com o pompoarismo. Sim, muito. Então, É muito parecido ou você ouve muito? eu ouço muito. E não é parecido, não. Então, é parecidinho. O pompoarismo é uma técnica que o objetivo dele é o prazer na relação sexual. Melhorar o prazer, fazer N coisas. A fisioterapia pélvica, eu brinco que a melhora da relação sexual é um plus que você ganha, né? Porque quando você conserta aquilo que está fora da função normal, você ganha uma qualidade muscular, você se conhece, enfim, você se percebe, tem uma consciência, você vai melhorar a sua relação sexual, sem dúvida nenhuma. E na fisioterapia, as nossas técnicas, as coisas que a gente usa, elas são baseadas em artigos científicos. Então, a gente faz aquilo que foi estudado, né? É ciência, a gente não faz nada porque, enfim, deu na cabeça de alguém. Não, a gente criou aquilo ali. É baseado em estudo.
E a gente tem N coisas para trabalhar. Relaxamento, contração, eletroanalgesia. Por exemplo, se eu tenho uma mulher com vaginismo, como que eu vou fazer? Eu preciso avaliar esse assoalho pélvico antes de fazer uma contração. E sem contar que a gente tem pesquisa hoje em dia que 30% mais ou menos das mulheres, elas contraem o assoalho pélvico de forma errada. Então, no pontuarismo, eu tenho comandos de voz, o comando verbal. Então, eu viro para ela e falo, olha, contrai de cima para baixo, papapá. Só que eu não sei o que ela está fazendo. Eu não estou vendo essa contração. Na fisioterapia, não. A gente avalia o assoalho, eu vejo a qualidade, eu ensino a contrair. E aí, depois, se ela quer usar essa contração para prender o pênis, para fazer o que ela quiser, é um plus que ela vai ganhar. E vai melhorar a relação sexual, sem dúvida. Mas não tem todo um trabalho, né? Até a gente chegar ali. E nem toda mulher é indicado simplesmente contrair, relaxar. Tem alguma contraindo de jeito errado ainda. Imagina, pode piorar mais ainda. E tem alguma contraindicação para fisioterapia pélvica? Rafael, tem, às vezes, assim, alguma ferida que a pessoa tenha. São poucas as indicações. São poucas? São poucas, na verdade. E, na verdade, elas... a gente, né, se não tiver condição, a gente conversa com a paciente para tentar resolver de outra forma. Então, a fisioterapia pélvica ela serve tanto para fortalecer quanto para relaxar o assoalho pélvico, as estruturas ali na região. Sim, contrair e relaxar também. Também, dependendo daquilo que a pessoa vai apresentar, né? Mas é isso, trabalho e contrair e relaxar sim. A Camila fez um comentário aqui que a fisioterapia também atua não só na incontinência, mas para quem tem dificuldades em esvaziar também. Ah, sim, quem tem, no caso, não é incontinência fecal, mas é quem tem prisão de ventre, tem muita gente também que tem dificuldade de fazer xixi, que prende o xixi, faz uma contração absurda da É comum em homens, né, isso acontecer, principalmente nos casos de hiperplasia de próstata. Tem alguma coisa nesse sentido também, né, como indicação da fisioterapia pélvica? Na hiperplasia de próstata? Porque comprime a passagem, né, da urina e eles têm uma micção mais frequente e meio cortada, né? Então, não sei... Lógico que tem uma obstrução mecânica ali no caminho, né? Mas tem... Exatamente, enfim, eu ia falar isso. Nem sempre é por fraqueza no carne. Então... Ou seja, tem que ser avaliado, né? A história de cada paciente. Cada paciente. Mas muitas vezes a pessoa ela tem uma incontinência no pós-cirúrgico. A Camila trabalha muito com homem também. Acho que por isso que ela tá até falando aí da dificuldade de esvaziar. E o que eu tava falando? Então, pós-cirúrgico, muitas vezes a pessoa fica com incontinência. E aí é muito indicado a terapia, sim. Pode fazer antes, geralmente não pode trabalha esse fortalecimento antes da cirurgia. Então tem uma fisioterapia pré-operatória, como medida assim, de contato. Então, eu não trato paciente homem, muito menos em pré-cirúrgico. Mas eu acredito, você pensando ali na estrutura, eu acredito que sim. Mas eu estou perguntando mesmo para mulheres mesmo, né? Sim, para mulheres também. No pré-operatório, estou falando. Sim, pode fazer sim. Até no principalmente nas cirurgias. Principalmente nas cirurgias que estão relacionadas aos órgãos que passam pelo assoalho pélvico, né? No útero, ânus, enfim. Sim, tem gente, por exemplo, que tem prolapso, né? A que eu chamo de bexiga caída. Tem gente que a bexiga ela vem aparecendo, né? E tem gente que bota a bexiga até para dentro, assim, com o próprio dedo, de tanto prolapso que ela tem. E você pode, sim, fazer uma fisioterapia antes, ajudar ali. Às vezes você nem precisa operar, você consegue só com a fisioterapia, mas tem grau. Então, dependendo do grau, não tem gente que operar e você pode fazer fisioterapia antes e depois também, para melhorar o resultado. Né? Como que funciona o biofeedback? Que é um recurso utilizado pela fisioterapia pélvica, né? Acho que é mais ligado ao trabalho de fortalecimento ou isso não tem nada a ver? Também serve para relaxar? E o que é, como que é feito? O biofeedback ele é bacana, que a pessoa consegue ver a contração. Né? Hoje em dia tem os biofeedbacks super legais que você liga no computador. Mas o que é? É um aparelho que você conecta no paciente, aí ele consegue... Como que é o aparelho?
Normalmente, tem vários tipos, né? Uhum, Normalmente você introduz na vagina, no canal vaginal, e tem alguns que você pode ligar no computador e projetar numa tela, por exemplo, tem até o game, que eles chamam de game, já é game terapia. Que você tem uhum, jogos, tem coisas que você pode contrair e ele sinaliza para você que você está contraindo. E aí você consegue ver essa contração. Né? uhum, Você sabe se você está contraindo certo, se você está contraindo errado, o tempo que você segura de contração, o tempo de relaxamento. Então você consegue ver aquilo que você, por falta de consciência, que muita gente não tem. Às vezes você fala, contrai. A pessoa, eu acho que eu estou contraindo. Então a pessoa não uhum. sabe, Isa, eu estou contraindo direito? Eu não sei E se eu estou através desse aparelho é contraindo. possível medir, então, conseguir ver se ele está contraindo, tem os graus de contração, você Consegue, consegue visualizar isso. consegue ver. E o paciente, na verdade, consegue ver se ele está Uhum. contraindo ou não. O aparelho sinaliza. Ent- E aí ajuda bastante. Mas na Entendi. verdade, não é não é, tem que ter o biofeedback. Não, você pode ter outros recursos. Tem muita coisa que você pode usar, entendeu? Uhum. Na Entendi. fisioterapia. Você falou da eletroestimulação, os cones vaginais, né? Cada aparelho ou cada instrumento é para uma coisa específica ou você pode usar vários para determinado problema ou sintoma? Pode usar vários para determinado problema. Uhum. Por exemplo, vamos falar de novo do vaginismo, né? Você pode ter técnica de relaxamento, como a gente usa até água quente, uma bolsinha, a gente usa bolsinha de água quente para relaxar. E aí você tem os dilatadores vaginais, que são tamanhos diferentes, como se fosse um tamanho de um pênis, né? Digamos, como se fosse é um dilatador, né? E aí você pode ir usando do menorzinho até o maior, até você conseguir essa abertura, conseguir o relaxamento muscular, né? Então Uhum. depende para cada problema, né? Para digamos assim, a gente vai ter um tipo de tratamento. Mas assim, Uhum. uma coisa que eu gosto muito de uma professora da Elsa, que todo mundo conhece, a Elsa Baracho. Ela fala que o melhor tratamento são os nossos dedos, né? Porque como fisioterapeuta a gente sabe, você é osteopata, então a nossa mão nada se compara, né? Então eu acho que é isso, é você saber usar bem aquilo, qual é o músculo, o que, que você precisa ganhar com aquilo ali. E o trabalho manual, realmente, eu acho que para mim é o mais importante na fisioterapia pélvica. Entendi. Como em toda a fisioterapia. Uhum. Concordo. Tem uma outra pergunta lá do quiz, dos stories, que é se a fisioterapia pélvica aumenta a lubrificação e a sensibilidade da vulva. Então, a muscular, a gente acaba melhorando, influenciando também nas glândulas. E também, o que a gente fala do plus, né, da relação sexual? Se eu tenho uma tonificação muscular, o canal vaginal acaba ficando apertado, né, entre aspas. E aí você consegue, na penetração, ter um maior contato com o pênis. Então, isso também facilita na melhora da relação sexual. E melhora, sim, a lubrificação também, por conta da tonificação muscular. Melhora. Uhum. Eu Isso. lembrei aqui de um Fala, negócio. desculpa. Não, eu lembrei de um Pode negócio falar. aqui há pouco tempo, a gente falando do autoconhecimento, que às vezes a gente acha Hum, tão absurdo. Como assim a mulher não se conhece? Como assim a mulher não sabe onde está a uretra, onde está a vagina? Esses dias no programa de televisão, no Big Brother, não sei se você viu, que saiu, não sei eu onde é já que sei, teve isso. ouvi. Então, mas saiu num monte de lugar uma menina que foi uma mulher, né? Que foi fazer uma prova do líder. E aí ela comentou com a amiga que ela colocou B para não fazer xixi. Então, assim, se ela tivesse vontade de fazer xixi, ela ia fazer, ia estar de OB e não tinha problema. E aí saíram umas revistas, um monte de gente. Isso a gente acha que é absurdo, mas é muito comum. As mulheres realmente não Uhum, sabem. E aí uma amiga ainda falou, gente, vou te explicar. Mas é uhum. isso, ó. Aproveitando, ó, a uretra tá aqui. Traz mais pra cá, sim. Ó, a uretra tá aqui. E a Chega mais pra vagina tá frente também aqui. pra ver melhor. Ó, aqui. Tá? Uretra. Vagina.
OB, gente, é aqui onde sai o neném, onde entra o pênis. E aqui sai o xixi. Só para ninguém ter dúvida. Mas isso não é uma pergunta que a gente não é absurdo, não. Acontece. Uhum, uhum. É, pois é, muita gente, né, ficou surpresa, né, pelo fato dela ser alguém que eu não acompanhei muito de perto, mas parece que é alguém bem informada, né, jovem e tal. E mesmo assim, né, cometeu esse deslize, né, sobre o próprio conhecimento do próprio corpo. Elisa, tá aí ainda? Travou. Elisa, tá me ouvindo? A conexão dela acho que tá lenta agora, né? Deu uma travada. Vamos esperar. Vou aproveitar enquanto ela volta. Voltou? Elisa, tá me ouvindo? Tô Tá, te que travou um ouvindo. pouco aqui, aí você saiu de cena um pouquinho. Tá travando ainda. Bom, vou aproveitar então enquanto ela resolve a internet para reapresentar para quem voltou, chegou um pouco depois. Esse canal é o Casinha Virtual, que nós somos um coletivo de profissionais ligados ao movimento, então várias pessoas de diferentes áreas, na verdade somos 4 profissionais que montamos esse grupo, mas que estamos recebendo frequentemente pessoas de outras áreas também para discutir assuntos que sejam relevantes sobre saúde, sobre bem-estar, enfim, sobre o movimento de uma maneira geral. Então, se você chegou agora aqui no canal, é a primeira vez que está vindo, a gente também está começando nesse mundo da internet, das lives e por aí vai. Aí gostaria de te convidar para seguir o canal e se tiver alguma dúvida depois ou sugestão de algum assunto para a gente abordar daqui para frente, vou pedir para vocês comentarem. Logo depois da live, eu vou dar um print aqui na foto com a Elise, vou postar no feed e vocês podem comentar o que acharam da live e podem sugerir temas para a próxima vez. Então, estão convidados a curtir e seguir o canal. E vou deixar também lá o meu Instagram pessoal e o da Elise também. Caso tenha alguma pergunta específica para fazer diretamente para a gente, podem enviar mensagens também. Agora que a Elise voltou, então, queria aproveitar e tem uma pergunta aqui de alguém que está assistindo, que é a seguinte, vou colocar aqui, tá, para aparecer melhor. Qual a importância da fisioterapia pélvica para mulheres que passaram por quimioterapia? Então, é isso aí que a gente conversou da questão do ressecamento. A gente precisa saber o que que isso acarretou para ela, né? Depende. De repente, é isso. Tem gente que se queixa muito do ressecamento vaginal, mas não são Hum, todas. E ela falou aonde que ela teve, que ela fez Não. fisioterapia? Não, pois é. Então, se foi diretamente, a gente não sabe. Existe, por exemplo, hoje em dia, que é a neovagina. São mulheres que têm câncer na vagina e precisam retirar a vagina e reconstroem uma nova. Então é a neovagina. E ela precisa Uhum. fazer, sim, fisioterapia, todo um trabalho da abertura do canal, com dilatador, com a gente. Existe até no INCA e no Rio um setor só de neovagina, que é bem interessante. Então ela Uhum. não falou qual foi na verdade, onde foi essa quimioterapia, né? Uhum. Mas dependendo de onde foi, tem essa questão, Você está falando sim, da radioterapia ou da quimioterapia? fez rádio. Não, químio. Aí deve ser os efeitos colaterais ligados mesmo ao que você falou das alterações hormonais, possivelmente que mudam a Hormonais e lubrificação, talvez ressecamento. sejam mais ligados a A isso. não ser que tenha sido por alguma neoplasia na vulva. Entendi. Que Aí aí tem que fazer entrariam também. outras questões, né? Aí tem essa questão da neovagina, e aí Uhum. tem sim que fazer fisioterapia depois. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tem muito, enfim, se dentro da fisioterapia Olha pélvica isso já lá, foi hein, muito velho? abordado, porque ele Olha não estava lá. combinado, né? Não é assim. Olha Não, lá. mas é porque é uma coisa meio que recente, né? Que é sobre a vaginoplastia, que tá ficando meio que na moda, assim. Não sei se de repente é uma coisa mais para frente, a gente pode abordar num outro momento, mas não sei se dentro da fisioterapia pélvica isso já foi abordado, mas eu me lembrei agora porque é algo que está muito na mídia nesse momento, né? De mulheres recorrendo às cirurgias plásticas, né? De vaginoplastia, enfim, reconstituição da vulva. Então, eu acho que essa pergunta é quase para você, psicanalista. Ah, Porque a mulher, ela acha a vulva horrível, ela acha a vulva uhum, feia. Isso é uma questão estética, né? uhum, Então, assim, realmente está na moda. E se a gente for ver os tipos de vulva, tem uma infinidade, tem até uns quadros, né, com vários tipos de vulva, com grandes lábios maior do que os menores, aquela diferença toda. Só, gente, que é estético, né? uhum. Então, é uma aceitação aí. Eu acho que a coisa
vai muito além, né? Mas Acho que falhou um pouquinho. No finalzinho falhou, mas voltou agora? tá me vendo? Não tá travando. Ah, agora sim. Falhou um pouquinho, mas deu para ouvir tua conclusão. Se É alguém uma coisa tiver ficado alguma nova. dúvida para alguém, É uma coisa nova, mas sem dúvida tem gente até que faz umas campanhas que a sua vagina é linda, que a sua vulva é linda, que o cheiro da vulva, muita gente tem problema, tem o cheiro da vulva. Não adianta você, por mais que você passe vários sabonetes, coloque, tem o cheiro da vulva, né? Então, isso é uma coisa meio que as pessoas acham, é horrível, tem um cheiro ruim, mas é ela, gente, ó, é ela, não tem jeito. Nem todas são assim, rosinha, bonitinha desse jeito. Mas é bonita da mesma forma. certo. Pamela e a Marissa, povo de Manaus aí entrando. Olá, olá, sejam bem-vindos. Tem uma pergunta que é sobre o que é ginástica hipopressiva. Então, a ginástica progressiva ela é bem bacana também. Ela tem o intuito de não é diminuir, mas redirecionar a pressão intraabdominal. Porque esse assoalho que carrega todo esse peso, toda essa pressão que a gente faz quando tosse, quando pega um peso, quando corre, ele está sempre o tempo todo ali recebendo essa pressão. A ginástica hipopressiva faz o quê? Ela tenta redirecionar essa pressão intraabdominal e aí você ganha força numa musculatura mais profunda. Tem até outros nomes, hoje em dia tem o LPF também, que está super famoso entre as artistas, LPF que significa o quê? Low Pressure Fitness. Uhum. E que, na verdade, é uma baixa pressão, né? É uma fitness de baixa pressão. Que é com esse objetivo de você diminuir a pressão intraabdominal em algumas posturas. E isso vai te favorecer também no seu dia a dia. Quando você for pegar um peso, você tem uma musculatura abdominal mais fortalecida e com uma pressão mais direcionada, diminuindo a pressão em cima do assoalho pélvico. Isso é ginástica hipopressiva, né? Diminuição, tirar a pressão, né, do assoalho pélvico. E você já tinha falado, né? Você até deu o exemplo da Camila, que trabalha bastante com homens também. Queria saber um pouquinho sobre as indicações para os homens, né? Quais são as principais indicações para fisioterapia pélvica para os homens? Para os homens. São as incontinências, urinário e fecal, também a disfunção erétil, a ejaculação precoce. São as principais, na verdade, né? E geralmente o tipo de tratamento passa pelo mesmo desenho, assim, né? Da avaliação e saber qual vai ser o direcionamento, se vai ser necessário mais trabalho de fortalecimento, alongamento, aí para cada paciente vai ter isso de novo, né? Que tem o aparelho, ele vai ter o formato apropriado mais para o pênis do que para a vagina, né? Então, assim, mas tem todos os objetivos. Muscular, né? Ver o que tá... Tem sim. Não é a minha área. Nesse momento que a gente está vivendo, né, do isolamento social, do distanciamento social, é possível fazer atendimento de fisioterapia pélvica online, com as orientações? Então, Rafael, eu tenho até visto algumas pessoas falando sobre isso. Acho que é isso aí, orientação, né? A gente consegue orientar, mas dependendo do que for, né? Do que a pessoa tem. Mas fazer um atendimento de ensinar uma contração, aí é um pouco mais difícil. Talvez quando a pessoa já é sua paciente, você pode até ajudar, assim, de alguma forma. Mas não consigo ver você um primeiro atendimento. Tem um monte de gente que ensina exercício, ensina que o jeito de contrair é sempre de baixo para cima. Aí tem alguns exemplos. Outro dia eu vi uma menina com milkshake, ela tomando milkshake. E aí o milkshake vai subindo, é o jeito da contração. Então, assim, tem uns desenhozinhos que dá para você ter uma noção. Tem alguns exercícios de consciência corporal, de percepção corporal para ajudar. Mas para um primeiro atendimento, eu acho um pouco difícil. Mas creio que seja possível você dar uma ajuda, né, para alguém. Entendi. A Camila está falando aqui também sobre a fisioterapia atuando na parte infantil. Será que eu consigo chamar a Camila um pouquinho? Deve conseguir, sim. Camila, você se importa de dar um oi aqui para falar um pouco sobre a parte infantil? Eu acho que a Camila não trabalha com a parte infantil, ela trabalha com o homem. Com a parte mais masculina, né? Será que ela se incomodaria?
Oi? Uhum. Será que ela se incomoda de falar um pouquinho? Vou esperar ela responder aqui. Porque Acho acho que que dá para não. chamar ela entra junto aqui com a gente na tela. Nunca fiz isso, mas acho que é possível. Eu também não Porque a sei. gente está meio que finalizando, né? Não sei se você tem mais alguma questão específica que você se lembrou nesse tempo, mas do que eu preparei, acho que a gente já conseguiu esclarecer bastante, né? Se alguém tiver alguma outra pergunta também para falar, esse é o momento para mandar aqui nesse Assim, quadrinho onde tem um ponto de interrogação. eu acho que de Hum, tudo, o mais importante é se ficar na cabeça das pessoas que a mulher, ela tem prazer, ela tem prazer, toda mulher pode atingir o orgasmo, ela pode ser muito feliz sexualmente, ser plena sexualmente. Isso não é um privilégio para os homens, né, de ter orgasmo, para as mulheres também, orgasmos múltiplos, orgasmos, enfim, como ela quiser. Então, eu acho que ela precisa querer isso, né? Ela precisa querer ter, na uhum, verdade. E não se contentar com uma vida sexual mais ou menos, porque uhum, ela tem potencial para ter uma vida sexual, ser muito feliz sexualmente. Não permitir que essa dor na relação sexual vire algo normal na vida dela. Se ela tem algum problema com libido, com não gosto, eu não gosto de fazer sexo, ou sei uhum, lá, se ela tiver qualquer problema nessa área, eu acho que ela tem que se tratar, assim, se isso ficar para ela, que ela precisa se tratar e que ela pode ser uma mulher plena nessa área, eu já fico muito feliz, porque a gente vê as mulheres assim com esse pensamento uhum, de, ah, não, se o meu companheiro chegou no orgasmo, ai, graças a Deus, acabou. Entendeu? E a coisa não é uhum, por aí. Ela pode ser muito feliz sexualmente, ela pode ter orgasmo quantas vezes ela quiser, como ela quiser. E, enfim, ela não precisa ter uma vida com dor na relação sexual. Tem mulheres que nunca experimentaram o orgasmo. Outras falam, não sei o que que é isso, o que que é isso? Né? Então eu acho que todas as mulheres merecem ter uma vida sexual plena, com orgasmo, serem felizes nessa área. Eu acho que se isso aí entrar na cabeça das mulheres que estão assistindo, eu já fico muito feliz. muito bem. Tem uma última pergunta aqui, então, peraí, alguém mandou, então tem duas, uma mais uma outra. Ah, por favor, salve a live. Viviane, né? Eu vou tentar, eu ainda estou patinando um pouco nessa questão mais tecnológica, das outras vezes eu até consegui gravar e colocar no YouTube, porque na bio do canal tem um link lá do YouTube onde tem algumas lives salvas. Se vocês quiserem conhecer as entrevistas, né, com outras pessoas, profissionais de outras áreas, tem um link do YouTube que fica lá na bio, na descrição do canal, e depois vocês podem acessar. Eu vou tentar salvar ali no Instagram. Acho que eu vou. Mari, depois você me ajuda. Minha Mari é minha sócia que está aqui, Mariana Lacombe. Oi, oi, oi. Depois eu tento. E vamos ler esse negócio antes que suba. Interessante que para facilitar a chegada do êxodo, tem que desconstruir alguma crença ou trauma que sofreram. Sim, todas podem. É importante, né? A gente pode, inclusive, voltar a falar sobre esse tema mais à frente, Elisa. Já fica aqui o convite logo, que a gente até falou um pouco sobre isso, né? Antes, a gente ia tratar um pouco mais ligado à fisioterapia, no sentido um pouco mais ligado à psicanálise, né? Porque tem, como a gente falou no começo, né? As questões, todas essas questões envolvem aspectos psicossociais também, né? Não apenas motores ou mecânicos. Então, é importante também entender que esse autoconhecimento vai para além do autoconhecimento do corpo, né? Mas também do autoconhecimento de si, de uma maneira geral, né? De uma maneira mais ampla. Uhum. Mas, para terminar, então, a outra pergunta que tinha sido feita é sobre para ir para o. Não está aqui porque foi no outro, nos stories. Que para fazer a fisioterapia, você tem que passar no médico primeiro. Aí, se você quiser, eu até queria responder de uma maneira mais ampla, que na verdade é o seguinte: qualquer trabalho, qualquer atendimento em fisioterapia não requer um atendimento médico prévio. A não ser, eventualmente, no plano de saúde, que precisa passar no médico para ter a guia de pedido, mas é uma outra história. Às vezes, no serviço público, isso também acontece. Mas os fisioterapeutas estão aptos a receberem os pacientes no seu consultório, mesmo que não passem por uma consulta médica prévia. Isso tem essa autonomia do trabalho do fisioterapeuta. Mas é importante também deixar claro que é imprescindível que o paciente, né, que se sinta, né, está se sentindo desconfortável, é algo que é mais, pode achar que é um pouco mais sério. Ele né, é importante que tenha um diagnóstico clínico, um diagnóstico com o médico, e o próprio fisioterapeuta vai fazer esse encaminhamento, né, caso perceba que tem algo que está para além das possibilidades, da competência da fisioterapia.
Então, não é algo imprescindível no sentido de ninguém precisa ir ao médico inicialmente para fazer a fisioterapia a pélvica ou qualquer outra área da fisioterapia, mas é importante ter isso em mente, né? Que são coisas que são complementares, né? Então, não se excluem. Então, né, é importante manter isso em mente, essa prudência, né? Tanto para o paciente Verdade, quanto para o fisioterapeuta, verdade, é isso aí, não é? exatamente. E hoje em dia é interessante essa coisa da internet, né? Porque. E eu acho que travou de novo, não sei se você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas não estou te Tá, vendo. tá, mas tudo bem. Agora, não estou nem ouvindo nem vendo. Deixa eu ver. Muitas vezes a pessoa entra no Google. Tá me ouvindo? Tô, Tá me voltou. ouvindo? Sim. Então, tô falando que às vezes é interessante que essa questão sexual, muitas mulheres até têm até um estudo que fala que as mulheres medem às vezes 4 anos para procurar tratamento nessa área, para você ver como a coisa é 4 anos? séria. 4 anos. Ficam sofrendo. Então, assim, muitas vezes elas olham no Google, aí você bota lá, dor na relação sexual, aí vai aparecer vaginismo, aí ela lê e fala, ih, gente, é isso que eu tenho. E aí Uhum. algumas mulheres chegam na fisioterapia porque leram na internet que a fisioterapia chegam assim, olha, eu li na internet, mas eu não sei, é fisioterapia mesmo? E, e chegam através dessas pesquisas, né, de internet. Então, eu acho, mais uma vez, eu acho muito legal a gente poder falar disso, porque quanto mais pessoas conseguirem entender que elas podem se tratar e que elas não precisam viver assim, eu acho que só tem vantagem nisso, né? Muito bem. Bom, eu quero agradecer muito a Elísia por ter aceito o convite de participar aqui do Ah, Casinha foi um prazer. Virtual. Foi um prazer, é bom a gente poder se rever, né? Nós que nos Verdade. conhecemos há tantos anos, nós estamos nos revendo, mesmo que seja aqui pela tela. E foi ótimo também a participação das pessoas que assistiram, Tanta a gente galera lá querida. de. Sim, tanta gente querida. E tem pessoas aqui fazendo várias outras perguntas que a gente pode abordar numa Pode próxima me live. mandar que eu respondo, não tem problema. Isso, eu vou mandar vou deixar lá no print, no feed, repetindo, enfim, uma fotinha lá com a gente da Você tá live. vendo? Quando a gente começa a falar de sexo, o negócio anima. O povo Anima, começa a né? perguntar. Muito bem. Mas todo mundo aqui dizendo que você abordou o assunto de uma forma direta, né? E sem ter tantos Ai, que rodeios, o que é bom. preciso isso, né? Isso é muito importante ter esse espaço para informação de uma maneira aberta, direta, né? As pessoas precisam saber, né? De uma Sim. maneira. Por que não? A gente precisa falar da vulva porque é o nosso corpo, gente. Todo mundo adorando a vulva rosa aqui. Não Levanta ela aí é? pra gente Olha se que despedir para eu dar um print. linda! Pera aí, vamos Eu tirar, acho que a gente coloca, tem que tirar vamos uma aproveitar o foto print também com a com vulva ela. então. Isso então. Tá, acho que foi. Bom, eu quero agradecer então também as pessoas que participaram. Foi ótima a live, a interação de vocês foi essencial, porque isso também faz a gente conseguir ter outras ideias que, né, a gente não tinha pensado antes, isso é ótimo. E mais uma vez eu faço o convite para que sigam o canal, né, aqui o Instagram do Casinha Virtual, e que toda semana a gente vai ter um assunto diferente para tratar e espero que vocês também possam contribuir com as sugestões das próximas lives. Combinado? Um beijo para todo mundo. Adorei Olha só, ver tirar todo uma mundo de foto sem a pado aí. vulva. Calma aí, peraí, Tá. deixa eu ver. E ó, Ela faltam 2 minutos seguiu. para terminar. Cadê? Peraí, já. Vamos lá. Muito bem. Terminamos um bom tempo, falta 1 minuto para terminar. Então, Tá, gente, eu queria beijo. agradecer também, Rafa. Muito obrigada. Adorei falar com você. Adorei ver esse povo todo aí que eu gosto tanto. Fiquei muito feliz. E um assunto que eu gosto muito e com uma pessoa que eu gosto muito. Então foi ótimo. Muito Foi obrigada. ótimo Tá? mesmo. Tchau, Um beijo. galera. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Beijo. Adorei ver todo mundo de pado aqui. Foi ótimo. Ai, foi mesmo. Foi quase cambiasca mesmo, né? Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei como sai. Tem certeza que deseja encerrar?